Olá, seja muito bem-vinda, pessoa, a mais um Analisando, desta vez, o Kaibailon, estudo de filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia, por 3 iniciados, da editora Pensamento, este livro que tenho cá em mãos. Você está no canal Le Conde. Esta primeira análise, do primeiro capítulo, ficará disponível ao público, mas eu deixo dito que, para você ter acesso às próximas análises, para você ter acesso a análises ainda outras de contos, livros, etc., que estão passando a haver aqui no canal, estão agora acontecendo aqui no canal, é preciso que você se torne membro. Este é um convite para que você se aprofunde aqui no que este canal tem a oferecer e também porque são 5 anos já de canal, o canal caminha a passos lentos e de alguma forma estou buscando, ampliar e diversificar o que aqui acontece. E portanto, caso você queira fazer parte, procure a assinatura para membros Prosa. Através da Prosa, você poderá acompanhar essas análises que aqui são feitas. Esta ficará disponível, mas as próximas somente para assinantes, para membros Prosa em específico. Muito obrigada pela presença. Por favor, eu peço para que curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito. Caso você queira também compartilhar, ajudando o canal sem ser como um membro Prosa, você pode fazer outras assinaturas de menores valores, assim como também pode doar via Pix, apoia seu vaquinha, também pode comprar livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon, enfim, os links todos estão no descritivo ou entre em contato via comentários ou e-mail. Obrigada pela presença. Vejam, essa tradução é de Rosabis Kamaizar e ela já foi gravada aqui no canal, este livro já foi gravado aqui no canal, sendo que foi uma gravação antiga e eu, inclusive, considero que ela pode ser melhorada. E assim sendo, como os capítulos são curtos, a caminhada aqui será feita lendo, relendo cada capítulo. Assim teremos uma leitura mais proveitosa do que aqui já foi feita. Acredito eu que com uma melhor qualidade. E, em sequência à leitura, eu farei uma fala a respeito do que este livro nos traz, o que é possível refletir, ponderar, conectar, enfim, o que é possível vislumbrar através desta obra e o que ela nos oferta. Então, vamos para o capítulo 1, que é a filosofia hermética. Temos aqui uma citação. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Do Velho Egito saíram os preceitos fundamentais esotéricos e ocultos que tão fortemente têm influenciado as filosofias de todas as raças, nações e povos por vários milhares de anos. O Egito, a terra das pirâmides e da esfinge, foi a pátria da sabedoria secreta e dos ensinamentos místicos. Todas as nações receberam dele a doutrina secreta. A Índia, a Pérsia, a Caldeia, a Média, a China, o Japão, a Assíria, a antiga Grécia e Roma e outros países antigos aproveitaram lautamente dos fastos do conhecimento que os hierofantes e mestres da terra de Ísis tão francamente ministravam aos que estavam preparados para participar da grande abundância de preceitos místicos e ocultos que as mentes superiores deste antigo país tinham continuamente condensado. No Antigo Egito viveram os grandes adeptos e mestres que nunca mais foram superados e raras vezes foram igualados, nos séculos que se passaram desde o tempo do grande Hermes. No Egito estava estabelecida a maior das lojas dos místicos. Pelas portas dos seus templos entraram os neófitos que mais tarde, como hierofantes, adeptos e mestres, se espalharam por todas as partes da terra, levando consigo o precioso conhecimento que possuíam, ansiosos e desejosos de ensiná-lo àqueles que estivessem preparados para recebê-lo. Todos os estudantes do oculto conhecem a dívida que têm para com os veneráveis mestres deste antigo país. Mas entre estes grandes mestres do Antigo Egito
existiu um que eles proclamavam como o mestre dos mestres. Este homem, se é que foi verdadeiramente um homem, viveu no Egito na mais remota antiguidade. Ele foi conhecido sob o nome de Hermes Trismegisto. Foi o pai da ciência oculta, o fundador da astrologia, o descobridor da alquimia. Os detalhes da sua vida se perderam devido ao imenso espaço de tempo, que é de milhares de anos, e apesar de muitos países antigos disputarem entre si a honra de ter sido a sua pátria. A data da sua existência no Egito, na sua última encarnação neste planeta, não é conhecida agora, mas foi fixada nos primeiros tempos das mais remotas dinastias do Egito, muito antes do tempo de Moisés. As melhores autoridades consideram-no como contemporâneo de Abraão, e algumas tradições judaicas dizem claramente que Abraão adquiriu uma parte do seu conhecimento místico do próprio Hermes. Depois de ter passado muitos anos da sua partida deste plano de existência, a tradição afirma que viveu 300 anos, os egípcios deificaram Hermes e fizeram dele um dos deuses sob o nome de Tote. Anos depois, os povos da antiga Grécia também o deificaram com o nome de Hermes, o deus da sabedoria. Os egípcios reverenciaram por muitos séculos a sua memória, denominando-o mensageiro dos deuses e ajuntando-lhe como distintivo seu antigo título Trismegisto, que significa o 3 vezes grande, o grande entre os grandes. Em todos os países antigos, o nome de Hermes Trismegisto foi reverenciado, sendo esse nome considerado como sinônimo de fonte de sabedoria. Ainda em nossos dias empregamos o termo hermético no sentido de secreto, fechado de tal maneira que nada escapa, etc., pela razão que os discípulos de Hermes sempre observaram o princípio do segredo nos seus preceitos. Eles ignoravam aquele não lançar as pérolas aos porcos, mas conservavam o preceito de dar leite às crianças e carne aos homens feitos, máximas que são familiares a todos os leitores das escrituras cristãs, mas que já eram usadas pelos egípcios muitos séculos antes da era cristã. Os preceitos herméticos estão espalhados em todos os países e em todas as religiões, mas não pertencem a nenhuma seita religiosa particular. Isso acontece por causa das advertências feitas pelos antigos instrutores com o fim de evitar que a doutrina secreta fosse cristalizada em um credo. A sabedoria desta precaução é clara para todos os estudantes de história. O antigo ocultismo da Índia e da Pérsia degenerou-se e perdeu-se completamente, porque os seus instrutores tornaram-se padres e misturaram a teologia com a filosofia, vindo a ser, por consequência, o ocultismo da Índia e da Pérsia, gradualmente perdido no meio das massas de religiões, superstições, cultos, credos e deuses. O mesmo aconteceu com a antiga Grécia e Roma e também com os preceitos herméticos dos gnósticos e cristãos primitivos, que se perderam no tempo do Constantino, e que sufocaram a filosofia com o manto da teologia, fazendo assim a Igreja perder aquilo que era sua verdadeira essência e espírito, e andar às cegas durante vários séculos, antes de tomar o seu verdadeiro caminho. Porque todos os bons observadores deste 20º século dizem que a Igreja está lutando para voltar aos seus antigos ensinamentos místicos. Apesar de tudo isso, sempre existiram algumas almas fiéis que mantiveram viva a chama, alimentando-a cuidadosamente e não deixando a sua luz se extinguir. E graças a estes firmes corações e intrépidas mentes, temos ainda conosco a verdade. Mas a maior parte desta não se acha nos livros. Tem sido transmitida de mestre a discípulo, de iniciado a hierofante, dos lábios aos ouvidos. Ainda que esteja escrita em toda parte, foi propositalmente velada com termos de alquimia e astrologia, de modo que só os que possuem a chave podem na ler bem. Isto era necessário para evitar as perseguições dos teólogos da Idade Média que combatiam a doutrina secreta a ferro, fogo, pelourinho, força e cruz, forca e cruz. Ainda atualmente só encontramos alguns valiosos livros de filosofia hermética, apesar das numerosas referências feitas a ela nos vários livros escritos sobre diversas fases do ocultismo. Contudo, a filosofia hermética é a única chave mestra que pode abrir todas as portas dos ensinamentos ocultos. Nos primeiros tempos existiu uma compilação de certas doutrinas básicas do hermetismo, transmitida de mestre a discípulo, a qual era conhecida sob o nome de Kybalion, cuja significação exata se perdeu durante vários séculos.
Este ensinamento é, contudo, conhecido por vários homens a quem foi transmitido dos lábios aos ouvidos desde muitos séculos. Estes preceitos nunca foram escritos ou impressos até chegarem ao conhecimento. Eram simplesmente uma coleção de máximas, preceitos e axiomas, não inteligíveis aos profanos, mas que eram prontamente entendidos pelos estudantes. E, além disso, eram depois explicados e ampliados pelos iniciados hermetistas aos seus neófitos. Estes preceitos constituíam realmente os princípios básicos da arte da alquimia hermética que, contrariamente ao que geralmente se crê, baseia-se no domínio das forças mentais, em vez de no domínio dos elementos materiais, na transmutação das vibrações mentais em outras, em vez de na mudança de uma espécie de metal em outra. As lendas da pedra filosofal, que transformava qualquer metal em ouro, eram alegorias da filosofia hermética perfeitamente entendidas por todos os estudantes do verdadeiro hermetismo. Neste livro, cuja primeira lição é esta, convidamos os estudantes a examinar os preceitos herméticos tal como são expostos no Kybalion e explicados por nós, humildes estudantes destes preceitos que, apesar de termos o título de iniciados, somos simples estudantes aos pés de Hermes, o mestre. Nós lhes oferecemos muitos axiomas, máximas e preceitos do Kybalion, acompanhados de explicações e comentários que cremos servir para tornar os seus preceitos mais compreensíveis ao estudante moderno, principalmente porque o texto original é velado de propósito com termos obscuros. As máximas, os axiomas e preceitos originais do Kybalion são impressos em tipos diferentes do tipo geral da nossa obra, e esperamos que os estudantes a quem oferecemos esta obra possam tirar muito proveito do estudo das suas páginas, como tiraram outros que passaram antes pelo caminho do adeptado. Nos séculos decorridos, desde o tempo de Hermes Trismegisto, o mestre dos mestres, o 3 vezes grande. Diz o Kybalion, em qualquer lugar que estejam os vestígios do mestre, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. Quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para os encher com sabedoria. De modo que, de acordo com o indicado, só dará atenção a este livro aquele que tiver uma preparação especial para receber os preceitos que ele transmite. E, reciprocamente, quando o estudante estiver preparado para receber a verdade, também este livro lhe aparecerá. Esta é a lei. O princípio hermético de causa e efeito, no seu aspecto de lei da atração, levará os ouvidos para junto dos lábios e o livro para junto do discípulo. Assim são os átomos. Seguiremos vendo sobre os princípios e falaremos sobre eles. Então, aqui, o livro fala de Hermes Trismegisto, que disse aí, viveu muitos anos lá no Egito, etc., que nos legou a astrologia. Dentro dos estudos ocultistas, disse que Hermes seria tido como um grande irmão de Mercúrio, um irmão nosso mercurial, que ele teria vindo desde Mercúrio para nos legar ensinamentos mercuriais. Não à toa, Hermes é um dos nomes de Mercúrio, sendo Mercúrio o seu nome romano, Hermes o seu nome grego. Isso na própria mitologia, não é mesmo? Qualquer um que minimamente estude a mitologia greco-romana observará já esse paralelo. Sendo que quando nós estudamos então a astrologia e quando nós entendemos as coisas mercuriais para início de conversa, nós poderemos fazer justamente um paralelo. Nós temos aí em mãos, um arcabouço para fazer uma análise de que ensinamentos mercuriais têm relação com a mente, e por isso que eles vão falar de uma concepção mental das coisas, uma criação mental e mudança mental das coisas. Então, é preciso, já de início, conhecer a astrologia para ter um aprofundamento
né, astrologia e mitologia, para ter um iniciar de passo em direção ao que nos é legado. Vejam, apesar deles trazerem que a teologia, né, ela suplanta e sufoca o hermetismo e o ocultismo, o gnosticismo, que mesmo o cristianismo se perdeu, obviamente eu, pessoalmente, particularmente, sei que não é bem assim e que as coisas, enfim, têm a sua tortuosidade, é claro, e elas se sobrepõem e se entrecortam, mas que no momento, né, já cheguei numa determinada sabedoria e noção na vida, crença de um credo verdadeiramente firme, de que, em verdade, quem estuda a sério o catolicismo saberá que dentro da Igreja Católica está tudo isso aqui e muito mais. Muito, muito, muito mais. Mas, enfim, o debate não é esse. Eu trago apenas esse apontamento para dizer-lhes que o que estes iniciados trazem enquanto a teologia sufocando, né, e impossibilitando a disseminação destes conteúdos, é verdade que muitas vezes a Igreja teve e tem receio de fazer certos apontamentos e permitir que certos estudos tenham de uma progressão e de um avanço e de que ela chegue ao povo, né? Não é mentira ou é um fato histórico que a Igreja não permitia que as pessoas lessem, né? Não corroborava, não... como se pode dizer? Procurava fazer com que o estudo acadêmico, de leitura, de intelecto, de conhecimento mesmo da escritura, e que, portanto, o acesso à palavra, o acesso à escrita e à leitura, ao alfabetizar das pessoas e todo esse estudo muito mais profundo e possível através da palavra, fosse gerido e direcionado a somente um determinado grupo pequeno de pessoas e não a toda a população. É como seguir a própria lei que eles nos colocam, as próprias regras que eles nos colocam de que não jogar pérolas aos porcos, mas compreender o que é dar leite e o que é dar carne. É muito gozado como as pessoas, né? Nós sempre julgamos que os outros não fazem isso, mas nós sim. Sendo que tudo que sempre se buscou, em certa medida, e é claro que o humano ele é corrupto e ele é mau, né? O ser humano, a sua tendência, nós temos uma tendência a realmente estarmos em corrupção, estarmos corrompidos, divididos, diabolizados, lembrando que diabolos, né, é aquilo que está bifurcado, que está separado e que lança as coisas em separação. Então, essa nossa tendência em separar as coisas e não em agregá-las, porque nós temos muito mais facilidade em nos apartarmos das coisas e nos distanciarmos das coisas do que estar em comunhão com elas, é muito mais fácil, né, desfazer amizades e relações do que realizá-las. Verdadeiramente, vejam bem, verdadeiramente, quanto mais velhos vamos ficando, nós vemos como que é difícil fazer amigos, como que é difícil confiar nas pessoas, como que é difícil criar laços, se não os temos desde a infância ou desde um período quando somos mais jovens e, de alguma forma, mais inocentes ou mais dados, mais abertos a isso, né? A essa comunhão de uma forma até mais irresponsável. E como que com o tempo, então, é muito mais fácil permanecer distante das coisas, porque, na verdade, a nossa tendência é realmente estar em separação e não em união. E mesmo quando jovens temos essa maior facilidade, muito entre aspas, né,
Tem pessoas que mesmo jovens não têm essa facilidade, mas ainda assim, sendo da juventude a juventude sendo propícia para encontrarmos grupos, querermos fazer parte de grupos, querermos ter do pertencimento, que hoje muito se fala, inclusive, né? Queremos ser aceitos, queremos ser, enfim, parte da galera e igual aos outros. Então, ainda a juventude nos propiciando isso, essa tendência a uma facilitação disso, desse encontro, ainda assim, é claro, sabemos e vemos que ela ocorre de uma maneira muito imatura, muito irresponsável, muito inconsequente, em grande parte das vezes. O que nos mostra que a verdadeira comunhão, em verdade, em qualquer tempo, ela é dificílima. Ela é dificílima. Então, trago tudo isso porque o meu olhar, né, inevitavelmente, ele vai ter um olhar cristão, vai ser um olhar cristão, me perdoem, e trarei isso, né, é inevitável. Então, apesar dos autores dizerem que, e com razão trazem também muitas vezes, né, não só estes autores, mas ainda outros, essas falas de que as religiões e os acontecimentos acabam sufocando o verdadeiro conhecimento, o que em muita medida é sim real, é sim um fato. Ainda assim, quando observamos então a guarda verdadeira das coisas, né, nós encontramos a fonte. E a maneira de começarmos a buscar, então, tem ciências próprias para começarmos a buscar. Como eu estava me referindo antes, a astrologia, por exemplo, e as mitologias romanas e gregas, elas nos auxiliam muito e são muito boas, são desejosas de que se saiba, para que possamos, de fato, entrar em um primeiro contato com uma ciência acerca do que nos acontece. Sendo que a astrologia, o que ela nos vai mostrar, por exemplo, de Hermes, né? Para quem não sabe, astrologicamente Hermes, então, é Mercúrio, é um planeta que ele se situa sempre próximo ao Sol, no máximo, né, a 30 graus de distância aí, astrologicamente, num mapa falando um signo atrás ou um signo na frente. Então, ele não está longe do Sol, ele nunca está muito longe do Sol. Ele é um pequeníssimo planeta, muitas vezes não é possível vê-lo a olho nu no céu justo pela sua proximidade com o Sol. Um planeta que astrologicamente nos traz características justamente da mente. Só que Mercúrio, ele também tem uma característica que muitas vezes os iniciados e os livros esquecem-se de trazer, que ele é dúbio. Ele em si, ele tem uma ligação fortíssima com a dualidade das coisas e por isso, inclusive, ensinamentos mercuriais ou herméticos ou hermetistas, né, de Hermes e de Mercúrio, eles vão ter uma ligação fortíssima com a dualidade e com a realidade dual das coisas. Então, o dualismo, né, que muitas vezes a igreja, inclusive, combate muito, uma visão dualista de Deus, por exemplo, ainda que saibamos bem e mal, né, existem, mas conseguir ter uma análise de fato apropriada do dualismo que de fato nos acomete, que de fato precisa ser estudado e aprofundado e resolvido na nossa vida, inclusive, e falaremos, né, inclusive sobre as polaridades, né, princípios que envolvem gênero, que envolvem dualidade, que envolvem sempre essa questão do dois, vai trazer também uma problemática que é uma problemática mercurial de justamente uma dissociação também. Então, Mercúrio e as coisas mercuriais e as coisas herméticas, elas devem ser olhadas com muito cuidado,
porque nós devemos lembrar o tempo inteiro de que, sendo este signo justamente um signo dual, signo não, sendo este planeta e este símbolo, né, dual, ele vai nos trazer características, tanto verdadeiras quanto falsas. Ele vai trazer questões de verdade e mentira. Ele vai trazer questões que, de fato, podem nos corromper e nos enganar muito facilmente. Vejam, Mercúrio tem relação justamente com o andamento da nossa mente. A nossa mente, ela nos engana profundamente. Qualquer pessoa que minimamente estude psicologia saberá disso. A nossa mente, ela é extremamente adoecida, inclusive. E quando não é adoecida, ela é extremamente imatura. Vejam, em estudos ocultistas, diz-se que nós vamos desenvolvendo gradualmente os nossos corpos, né? Corpo físico, corpo vital, ou a nossa aura, corpo de desejos, ou um corpo astral. E a nossa mente é a última coisa a ser desenvolvida. Ela tem uma relação fortíssima com o nosso cérebro. Cérebro e mente não são a mesma coisa, mas eles têm a sua função relacionadas. Então, a minha mente se reflete no cérebro e meu cérebro encontra o seu ponto reflexivo também na mente. E por isso relacionam-se muito profundamente, ainda que meu cérebro não seja a minha mente. E, entendendo que o nosso próprio cérebro ele vai terminar de se desenvolver, né, lá em torno de 25 anos. Em estudos ocultistas, de 7 em 7, porque sabemos que 7 é um número de perfeição. Quem gosta desse tipo de estudo, normalmente também conhece o estudo dos números, a numerologia, ou gematria, enfim, que é um estudo judaico, né, da Kabbalah, que nos permite observar justamente, mais detidamente, o que os números nos trazem, e mesmo o próprio estudo cristão. Existe um estudo cristão também feito acerca dos números, né? Porque a Bíblia também ela é composta de diversas numerações e não é à toa os 33 anos de Cristo, né, os 3 anos públicos, não são à toa os seus 12 anos de invenção no templo, não são à toa os números relacionados aos 40 dias do deserto, a Páscoa, os 3 dias até a ressurreição, etc. Né, o Pentateuco, que são 5 livros, assim como 50 dias até Pentecostes. Então, os números têm, sim, uma importância muito grande em termos de entendimento. Eles são básicos. São estruturas básicas para a compreensão das coisas. Não são tudo, mas são uma compreensão básica necessária. E assim sendo, quando sabemos que 7 é um número de conclusão, de união, né, de 4 mais 3, sendo 3 um número de perfeição divina e 4 o número da matéria, o número dos elementos, né, terra, ar, água, fogo, etc. Então, a união do divino com o material que culmina nesse 7, que é justamente um processo de ligação, um processo de aperfeiçoamento, um processo de completude e de início aí de uma nova etapa. Quando ele se dá, né, a partir dele, uma nova etapa então começa. Nós passamos a compreender que a nossa vida, né, os setênios da nossa vida, eles são muito importantes de serem observados. Algo me acontece do 0 aos 7 anos, algo diferente ainda me acontece dos 7 aos 14, e dos 14 ao 21 ainda uma outra coisa, e dos 21 aos 28 ainda outra. E entre os 21 e 28 é interessante observarmos como é justo
a idade, né, as idades aí, as possibilidades de anos em que há um amadurecimento do meu cérebro em relação ao meu neocórtex, que é a parte frontal do nosso cérebro, que é responsável pelo nosso amadurecimento de raciocínio. Que é quando o adolescente passa finalmente a ter um pouco melhor uma concepção em relação às suas paixões e um refreamento das suas paixões. Se nós entendemos que nós temos 3 corpos, né? Nós temos esse desenvolvimento físico, esse desenvolvimento vital ou aura, né? A aura do corpo áurico, não sei qual seria o nome, mas enfim, esse desenvolvimento áurico, vamos chamar assim. Me perdoem porque eu não sei o nome, porque eu não estou acostumada com esta específica nomenclatura, tá? Mas apenas para citar. E um desenvolvimento astral, de um corpo astral, de um corpo de desejos, nós entendemos que então o nosso desenvolvimento, portanto, ele tem esse ápice aí nas paixões, nos desejos, nesse corpo desejoso, desejante, para então a nossa mente depois tomar o seu assento, fazer-se presente de tal maneira que ela começará a compreender a ordenação. Nós passaremos a ter um amadurecimento, isso é só o começo, um desenvolver de amadurecimento da nossa mente de tal forma que passaremos a ter uma visão mais madura do que nos acontece, do que queremos, das causas e consequências, do entendimento de leis e de regras, do entendimento organizacional mental da vida. É quando nos dá um estalo e nós começamos a perceber que a vida é um pouco mais séria do que julgávamos ser na adolescência. E que tem algo acontecendo comigo em que eu ainda posso querer fazer parte de um grupo, fazer parte, inclusive, de uma família, constituir uma família, etc., fazer parte das coisas, ter o meu reconhecimento pelos outros, ter a confirmação, como é que se diz? Quando eu busco o olhar do outro que me aprova, a aprovação. Quando eu busco ter da aprovação alheia, etc., ainda que eu continue desejante dessas coisas, né, porque nada do que me aconteceu antes simplesmente vai embora, mas a partir da hora que eu tenho um amadurecimento em relação a isso, eu passo a ver também que eu preciso tomar cuidado. E isso separa muito os homens dos meninos, né, os adultos dos adolescentes ou das crianças. E qualquer pessoa que já se atentou minimamente para a vida já entendeu isso, que é, a partir desse ponto, eu posso até querer fazer parte, então, mas eu não posso abrir mão da minha identidade. Eu não posso deixar de ser quem eu sou. Então eu começo a enfrentar um grande paradoxo que é fazer parte, mas sem fazer com que, sendo parte, eu perca a minha identidade. E isso é muito difícil e é um paradoxo porque a identidade é algo que não pertence ao outro, mas só a mim. Que ela não encontra esse igual. Ninguém é igual a mim. Jamais vai haver uma outra pessoa igual a mim. Em nenhum quesito, desde a aparência física, que até poderia ter caso eu tivesse uma irmã gêmea, mas ainda assim algo seria diferente. Mas mesmo irmãos gêmeos, cada um é um. E, portanto, o nosso eu é insubstituível. Ele, de fato, é algo completamente independente, por mais que eu faça parte.
Ninguém vai ser eu. Ninguém nunca vai sentir como eu, pensar como eu penso. Ninguém nunca vai desejar exatamente do mesmo jeito que eu desejo, fazer exatamente do jeito que eu faço. Podem fazer melhor ou pior, tudo bem. Mas sempre será diferente. E, portanto, mesmo quando eu pertenço, eu continuo sendo diferente. Quem ganha amadurecimento entende que isso é bom e que isso deve ser buscado. Não a qualquer custo em termos de me diferenciar completamente a ponto de justamente não haver comunhão mais, mas só separação. Isso é a perdição, né? Isso é verdadeiramente uma calamidade. Inclusive psicologicamente para nós. Nós temos que estar em comunhão, nós somos seres sociais, como se diz. E, portanto, temos que ser sociáveis, nos associarmos aos outros. Não importa se muitos ou poucos, mas devemos buscar a socialização de alguma maneira e passar pela socialização. Ela é importante durante toda a nossa vida. Na infância isso é muito óbvio, né? A criança ela precisa socializar e a criança que não se socializa, qualquer pessoa também que minimamente conheça psicologia sabe que isso causa um transtorno para a vida inteira. Precisa haver socialização. Mas isso nunca é revogado. Tanto que um dos grandes males de hoje em dia, né, é a solidão. Falei sobre solidão também analisando o conto de Kafka, A Construção. Então, nós precisamos do outro. Mas quando a nossa mente, então, chega nesse ponto de desenvolvimento, entre os 21 e 28 anos, em que ela começa a ser desenvolvida, vejam, eu não começo a usar a mente assim, como se ela começou a ser desenvolvida. Eu comecei a entrar em contato com ela. Isso não quer dizer que eu não tivesse mente antes, isso não quer dizer que criança não pensa. Não é sobre isso. Mas é sobre verdadeiramente entrar em um contato ciente do que aquilo verdadeiramente é. É como dizer, é claro que uma criança de 5 anos, de 10 anos, ela tem desejos. Ela tem desejo de comer macarrão e não arroz, ou arroz e não macarrão. Ela tem o desejo de ficar acordada, de ir na casa do amiguinho, de fazer balé ou patins, ou jogar futebol. Ela tem sonhos, ela tem vontades. Isso tudo é do corpo de desejos, né, do nosso corpo desejante. Ela tem um corpo astral, que seja, enfim, ela lança os seus desejos ao mundo e deseja atrair essas coisas e pertencer e fazer, etc. Então ela tem desejos, mas ainda assim esse não é o seu ponto focal e ela não tem ciência de como usar isso de uma maneira tão mais aprofundada quanto um adolescente, por exemplo, como quando ela atinge os 14 anos e vai até os 21, em que o seu desejo ele se torna uma libido pulsante que se exprime principalmente, inclusive, através da sexualidade, porque sexualidade é praticamente puro desejo, né? Ela é verdadeiramente o desejo ali entornado de maneira até sufocante em nós, muitas vezes. E a libido, né? Essa libido, ela vem extremamente enquanto um foco, principalmente na adolescência. Isso não quer dizer que antes não houvesse, havia. Então, a mente, não é que vamos ter a mente somente lá dos 21 aos 28 anos, ela já estava antes conosco. Claro, tínhamos mente, mas o nosso contato de imersão para tomarmos ciência, não é consciência ainda, inclusive, mas ciência de que, olha, eu tenho uma mente e isso significa algo, começa, né, tem a sua iniciação dos 21 aos 28, para que depois disso o meu trabalho completo, o meu trabalho de completude desse
campo quaternário comece. Então vejam, se nós tomamos o 7, inclusive justamente como essa progressão, eu acabei de terminar um quaternário. 3 corpos e a mente. O trabalho espiritual só vem depois disso. Vai começar depois disso. Tá? Então eu preciso ter bem desenvolvido essas coisas todas para eu poder começar um trabalho de fato a sério espiritual. Então, a mente, a nossa mente, além dela ser a última coisa a ser desenvolvida em termos corporais gerais, após os nossos corpos serem desenvolvidos, ela é, inclusive, uma ponte com as coisas espirituais. Então, ela não é desenvolvimento do corpo, mas sim da ligação do que me levará ao espiritual, e por isso que hermetismo não é o fim da linha. Eu sinto muito para quem gosta muito, para quem é hermetista, para quem... Enfim, para os iniciados, para os tais iniciados, eu sinto muito, né? E por isso que eu falo, a religião é o que há de mais sério. Apesar de dizerem o contrário, é porque não chegaram lá. Não chegaram lá. Mas tudo bem, né? Eu posso ser massacrada e discordarem de mim. Enfim, não faz mal. Não é verdade? Não faz mal discordarem. A discordância está tudo bem. Então, se você discorda, tudo bem. Mas o fato é que o hermetismo ele é como a ponte, né? As coisas da mente, o mundo mental é a ponte para o espiritual. Não é tudo. Não acabou o trabalho. Está só começando, né? Está apenas começando e não está reduzido e concentrado tudo ali. Então, assim sendo, o nosso trabalho é justamente chegar neste ponto, e por isso que estudos hermetistas são muito importantes, né? Claro, eu brinco, eu dou risada, mas assim, não quero ser desrespeitosa, porque eu entendo, né? Mesmo com o meu lado religioso, como eu tenho um caminho aí pregresso, eu consigo compreender e muito bem e respeitar o fato de que o ser humano, pelo seu caminho próprio desviado e tortuoso, né, nós não conseguimos caminhar reto. Então Deus vai dando como migalhas. E estas migalhas, né, que caem da mesa dos senhores e comemos como cães, não é verdade? Elas, de alguma forma, vão nos saciando ao longo desta tortuosidade, desse caminho animalesco que fazemos e tão diminuto, no qual ainda estamos, enquanto cães, não é verdade? E, portanto, eu entendo a necessidade de certas coisas. Agora, vejam, o hermetismo, então, sendo ele relativo à mente, as coisas não terminam na mente. As coisas passam pela mente e pelo mental ou pelo almístico, porque a mente tem uma relação profunda também com a alma. Temos corpo, alma e espírito. Temos corpo, mente e espírito. A mente tem relação com a alma. E, portanto, tudo o que diz respeito à mente e ao campo hermético, ao campo mercurial de estudo, terá uma relação profunda com o desenvolvimento da alma e daquilo que nós necessitamos para a alma e que há de entendimento da alma. Se nós compreendemos que, então, Mercúrio, voltando à astrologia, um minuto. Ainda terminando sobre a mente, eu comecei toda essa divagação para dizer que, para explicitar que, então, a nossa mente está adoentada e nós somos extremamente imaturos. Nós demoramos para desenvolver a nossa mente e nem todos chegam, de fato, no conhecimento mental das coisas. Porque, como eles dizem, isso só é dado a iniciados. Ora, quando estamos prontos, a coisa chega. Ótimo. Não são todos que ficam prontos. Cada um está num tempo. Cada um tem uma caminhada que lhe é própria.
A cada um é dado um tempo de acordo com o Pai. E a cada um é dado uma determinada velocidade para os passos e, enfim, mesmo o caminho sendo o mesmo, os desvios são vários, né? E cada um tem o seu, e mesmo o caminho, ele tem particularidades que são inerentes à nossa individualidade. Como eu costumo dizer, né? A forma é a mesma, mas a fórmula é individual, pessoal e intransferível. Então, se nós verdadeiramente compreendemos que as coisas só chegam quando estamos preparados, tem pessoas que não amadurecem isso, que não chegam, porque elas nem sequer conseguem trabalhar os seus corpos. Há pessoas que desperdiçam a sua vitalidade ou seu corpo vital e não conseguem nunca chegar no trabalho. Nunca, talvez, seja uma palavra muito forte, né? Mas eu digo, é só uma força de expressão, né? Não chegam, têm dificuldade extrema em chegarem, de fato, a uma ciência do corpo de desejos, por exemplo, do seu corpo astral ou seu corpo desejante, etc., das suas paixões e da lida com a sua libido. Tem gente, né, que se permite ser refém das suas paixões o nascimento inteiro. E se ela não passa pela ciência desses corpos, se ela não passa pela ciência do que é lidar com o corpo vital, o que é lidar com o corpo físico, o que é lidar com o corpo de desejos, não necessariamente nessa ordem, enfim, ela não vai chegar no campo mental. Eu sinto muito. É como dizer, se a pessoa não tem a sua vida física, material estruturada, se ela não sabe lidar com o seu entorno material, e lidar com o entorno material não significa ser pobre ou ser rico, ser isso ou ser aquilo, ter isso ou ter aquilo, não, é lidar. É uma questão de você saber manejar as coisas, coordenar e ordenar as coisas, independentemente da adjetivação dessas coisas, sejam coisas muitas ou poucas, boas ou ruins, não importa. Grandes ou pequenas, não importa. O que importa é, se não sabemos lidar com essas coisas que têm relação com os nossos corpos e o nosso dia a dia material mais básico, mais basal, não passaremos a conhecer, não teremos acesso a conhecer as coisas da alma. Porque simplesmente não temos instrumento para isso. Porque a lapidação desses corpos é que são instrumento, a lapidação dos corpos é o próprio caminho para lapidarmos os instrumentos, que são esses corpos, para o entendimento e lida com um próximo nível do joguinho, por assim dizer, que é esse campo mental, que é esse campo hermético, mercurial, almístico, etc., e que vai, inclusive, levar aonde? A Cristo, né? Enfim, mas aí é muito lá para frente, para os muito iniciados, brincadeiras, mas de fato é um fato. Enfim, de toda maneira, se nós não temos os instrumentos, não vamos poder entrar no joguinho, né? Se eu não tenho a indumentária, a vestimenta apropriada, se eu não tenho o livro, eu não vou estar na roda do livro, porque não dá. Esse tipo de coisa não dá para pegar emprestado com um amiguinho, né? Não dá para pegar o corpo emprestado do meu amigo. Não dá para pegar a alma emprestada do meu amigo. Não dá. Pegar a libido emprestada do meu amigo. O que eu posso fazer é aprender com os outros, e devo, né? Não só posso, como devo. Aprender com os outros, isso sim. E por isso se fala de discípulo e iniciado, né? Enfim, adeptos, mestres e hierofantes e tudo mais, né? Aqueles que vão à frente e os que seguem atrás, não é verdade? E que vão sendo guiados e que vão observando os exemplos que vieram e os ensinamentos que foram deixados.
Mas é preciso uma prática, portanto, e para ter da prática eu preciso da instrumentação para praticar. Se eu preciso me tornar um cozinheiro, eu preciso dos alimentos para cozinhar, senão não é possível fazer a receita de bolo. Na verdade, não é possível, eu posso ler e reler a receita, de nada me adianta se eu não tenho as ferramentas apropriadas e os ingredientes em cima da pia, da mesa, etc. Se eu não tenho fogão, se eu não tenho a batedeira, enfim, ou um fouet, o que seja. Então eu preciso correr atrás de compreender quais são os meus instrumentos necessários, etc. E como a vida vai me entregar isso. E isso só vivendo a minha vida, que ninguém mais vai viver por mim. Quando nós voltamos agora assim para a astrologia, então já entendemos que para chegar em Mercúrio, para chegar em Hermes, para chegar no Caibalion, para chegar nisso que eles falam que não é qualquer um que tem acesso, não é qualquer um que tem acesso por isso tudo que foi dito, tá? Porque as pessoas não estão dispostas muitas vezes, ou não é o tempo delas, enfim, é sempre um mistério no final das contas, mas é uma junção de tudo isso também ao mesmo tempo. As pessoas não querem e muitas vezes não podem, não conseguem, têm dificuldade, são mais lentas ou mais rápidas, etc., em buscarem se lapidar para isso e terem um verdadeiro interesse, uma genuína busca e intenção de se tensionar mesmo em direção àquilo, provocando em si mesmo e permitindo que haja tensão para alcançar algo, porque o entendimento é o estender-se até aquele algo. Então, para eu encontrar entendimento, que é essa extensão de busca, eu preciso ter um tensionamento que me intenciona ao entendimento. Quando eu compreendo que há pessoas que não têm nada disso, horas, isso não irá chegar até elas e isso não fará o menor sentido em suas vidas. E por isso que é preciso ter ouvidos de ouvir e olhos de ver, porque senão isso não será nada. E mesmo a Bíblia e qualquer outro estudo sério, seja ocultista ou religioso, etc., místico ou de intelecto, não importa. Eu não terei como desenvolvê-lo. Então, além desse primeiro processo, dessa primeira etapa, né, que me restringe, constrange e é um verdadeiro obstáculo para que eu chegue a um começo de estudo disso aqui e entendimento disso. Então, todo esse primeiro processo, além disso tudo me ser de grande atrito e, portanto, ser dificílimo de ser ultrapassado, além disso, eu preciso buscar, então, conhecimentos outros e entendimentos outros, como dizia, de mitologia e astrologia, por exemplo, para compreender os perigos que há no próprio caminho e no próprio caminhar. Não basta eu ter os instrumentos corretos. Vejam, não basta eu ter a minha receita de bolo e todos os ingredientes em cima da mesa. Se eu acender o fogão e não souber mexer e lidar com o fogo, se eu não souber que fogo queima e que fogão exala gás, e que gás mata, e que fogo queima, e que água afoga, eu vou tacar fogo na casa. Eu irei me queimar. E em casos extremos, inclusive, acabar morrendo. Não por intencionar me matar, mas porque, por uma falta de conhecimento e de atenção em relação aos meus próprios instrumentos e aos perigos que esses instrumentos comportam em si mesmos, se eu não entendo que, olha, determinada planta, se eu uso 1 grama, ela me salva. Se eu uso 100 gramas, ela me mata.
se eu não compreendo a dualidade que as coisas comportam, e mesmo fora da dualidade, o perigo que aquilo carrega em si mesmo, enquanto algo que me mata, me reparte, me separa, me isola, me queima, me sufoca. E enquanto eu não entendo que a cozinha é um lugar cheio de perigos, cheio de coisas mortais, mortíferas, salutares e salvíficas, mas também tóxicas. Enquanto eu não olho com essa sinceridade para aquilo que me chega e que me toca, então a probabilidade de eu achar que é um mar de maravilhas ou um mar somente de males será muito grande. Então, se eu não compreendo que o próprio Hermes e os conhecimentos de Hermes e os conhecimentos mercuriais, justamente, eles são característicos de coisas enganosas e de coisas extremamente difíceis de se ter discernimento, porque vejam, ganhar discernimento, então levamos, no mínimo, 30 anos da nossa vida arredondando para começar a tê-lo. Se nós levamos, no mínimo, 30 anos, Hermes, 300, se no mínimo levamos esses 3 com mais 0 anos para desenvolvê-lo, então nós devemos ter muito cuidado quando nós buscamos avidamente esses tipos de conhecimentos, porque este tipo de conhecimento pode ser a nossa ruína. Mesmo estudo religioso teológico pode ser a nossa ruína se nós nos aprofundamos em coisas para as quais não estamos preparados e não temos justamente discernimento verdadeiramente para navegar naquele mar que em algum momento será tempestade. E acreditaremos que estamos perecendo. E teremos medo e veremos fantasmas e não acreditaremos que é o próprio Cristo vindo em nossa direção, que é a nossa salvação vindo em nossa direção. E correremos o risco, inclusive, de justamente remar para longe daquilo, daquela assombração, suposta assombração, etc. É preciso discernimento apostolar para ter coragem de perguntar quem vem lá. E ouvidos de ouvir para ouvir. Eu sou, não temais. Então vejam, quando mais uma vez voltamos para a astrologia e vemos que Mercúrio é um planeta dual, e um planeta que de maneira muito mais simples do que eu estou falando, inclusive, nos traz essas coisas todas duais, porque Mercúrio, ou Hermes, ele era também, e é conhecido, né, mitologicamente, por ser um ser relacionado à mercenaria, a mercenários, né? Como se diz? Pessoas que são estelionatárias, que enganam. É um planeta relacionado à fraude, relacionado a essas lidas mercantis. Sabe o tal do capitalismo, que muitos chamam de capitalismo? Então, é extremamente mercurial, galera. Extremamente mercurial. Mercúrio é lida de metais. Ele ensina a lidar com metais. As coisas, os ensinamentos herméticos e os ensinamentos mercuriais, portanto, eles têm uma relação profunda. A alquimia, ele mesmo traz, né? Ele que nos legou a astrologia, o Hermes Trismegisto nos legou a alquimia, nos legou a astrologia.
né? O que é a alquimia? Lida com os metais. Metais, como eles próprios dizem, não é apenas uma questão de saber trabalhar chumbo e torná-lo ouro. Não é apenas isso, ainda que comporte isso também enquanto um fato, e é fato. Agora, não é apenas isso, é sobretudo a compreensão metalúrgica na nossa vida. É a compreensão de como eu saio não só de chumbo, mas de barro e me torno ouro. Como fazer para verdadeiramente adquirir valor espiritual nessa vida? Como fazer para evoluir? Porque nada mais é do que isso, uma questão de evolução, de amadurecimento, no mínimo. Quando nós falamos, portanto, de uma evolução de chumbo a ouro, ou mesmo ainda antes de barro a ouro, ou de madeira a ouro, nós estamos falando de uma questão, né? A madeira, ela, na verdade, ela não vai para o ouro, né? Ela não evolui até o ouro, ela se reveste de ouro. Na Bíblia, a madeira de acácia é revestida de ouro, e enfim, né? O madeiro, ele é revestido de ouro, assim como a acácia, que era revestida de ouro no Antigo Testamento, na feitura do templo, né? Da tenda de Moisés. Depois é o Cristo, que é o próprio ouro, que será pendurado na madeira de acácia, que é a cruz, ornado com os espinhos, feitos também de madeira da acácia, sendo que a acácia é uma planta conhecida como chuva de ouro, na verdade, de onde se pendura o ouro. E, portanto, verdadeiramente, Cristo, muito provavelmente, de fato, faz todo o sentido, foi pendurado numa cruz e com uma coroa da madeira de acácia. Vejam. Passar, então, do entendimento da madeira, para o ouro, passar da transformação do chumbo ao ouro, ou da transformação do próprio barro em ouro, isso é possível, muito possível. Isso é real. Não é o fato em si que buscamos, como eles próprios dizem, mas é o entendimento mercurial do que isso simbolicamente me traz. O símbolo é aquilo que me lança em união, assim como o diabolos é o que lança em separação, os símbolos é o que lança em união, é o que faz a união. E por isso que a minha alma, ou o que é hermético, o que é mercurial, o que é almístico, se eu não tomo cuidado, é também próprio da alma e das coisas almísticas e herméticas e duais e a bifurcação. Se eu não tenho discernimento, eu posso cair nas coisas diabólicas, em vez de ir para as coisas simbólicas. Qual é o problema de Mercúrio? E qual é o problema de um estudo hermetista? Acreditarmos que conseguimos fazer e obter esse discernimento por nós mesmos. E por isso que os ocultistas e hermetistas, etc., vão dizer tanto que a teologia matou a filosofia, porque a filosofia é uma capacidade de você questionar as coisas. E o questionamento, né, e a parturição através do questionamento, como o próprio Sócrates fazia, né, argumentava, arguía para que o pensamento nascesse, né, e a filosofia se desse. Então, entendendo que a filosofia não é um ponto final, mas é justamente um trilhar através de perguntas, é um amor pela sabedoria, entendendo que a sabedoria ela é essa liberdade de questionamento, mas que não é um questionamento desrespeitoso. Então, quando eu compreendo, né? Quando eu faço uma distinção entre filosofia e teologia, porque eu entendo que uma teologia é resposta e filosofia é questionamento, eu teria a tendência de achar que uma coisa mata a outra. Vejam, a sabedoria com S maiúsculo, inclusive citada aqui no livro, como já lemos ainda hoje, né? A sabedoria, que também é citada
no Antigo Testamento, que ela estava desde o princípio com Deus, e ela inclusive dá o seu testemunho, né, sobre como ela foi manifestada no início dos tempos, antes que Deus criasse todas as coisas, e que ela foi manifestada e gerada para que fizesse companhia e fosse como mestre de obras de Deus. Essa sabedoria, muitas vezes, né, além de ser relacionada ao próprio Cristo, ela também é muito fortemente e muito comumente relacionada à amada nossa Mãe Virgem Maria, nossa mãezinha. E é claro que Maria, para quem lê a Bíblia, Maria, ela questiona Deus. Ela não aceita as coisas de bate-pronto. Vem-lhe o anjo, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. E ela se pergunta, né? Ela acha engraçado aquela saudação. Ela fica se perguntando, ele fala, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E ela acha engraçado aquela saudação que nunca antes foi pronunciada a ninguém. Porque, na verdade, é uma saudação guardada apenas a ela. E ela fica ali ouvindo. E então o anjo, nosso querido anjo Gabriel, lhe diz, lhe faz a anunciação de que ela receberá o Filho de Deus, que ela foi escolhida para conceber o Filho de Deus. E ela questiona. Ela não fala simplesmente, tá bom. Não. Como isso se dará se eu não conheço o varão? Ela questiona o anjo, ela questiona Deus. Quando ela encontra Jesus no templo, na invenção de Jesus, né, quando ele vem de dentro do templo, né, ele é encontrado dentro do templo porque se perdeu, porque na verdade não se perdeu. Ele ficou e Maria e José se foram na caravana sem Jesus porque criam que Jesus estava com um ou com o outro, porque as caravanas eram separadas, dizem, né? Ou também, ainda que fossem juntas as caravanas de homens e mulheres, eu não sei exatamente, já vi falar em ambas as coisas, né? Tanto que eram separadas, homens e mulheres caminhavam separadamente, mas ainda que fossem juntas, também já ouvi dizer que achavam que Jesus estava com as pessoas, estava conversando, enfim. E aí se deram conta de que não estava. Quando eles voltam para buscá-lo, né? Procurá-lo em Jerusalém, e o encontram no templo ensinando os doutores, falando aos doutores, e os doutores lá, né, de queixo caído, Maria questiona Jesus Cristo, né? Ele é questionado pelos seus pais. Você não sabia, né, que te procurávamos e que estávamos aflitos e tal? E Jesus fala, né, mas não sabeis que tenho que cuidar das coisas de meu Pai? Ignoras que eu tenho que estar na casa de meu pai cuidando das coisas de meu pai? Então, é muito bonito ver que Maria, ela tem uma relação o tempo todo com o questionamento. E não à toa ainda, em estudos cabalísticos relacionados à cristologia, né, ao cristianismo, quando nós vemos a árvore da vida e a sua relação, né, da árvore com os planetas, com a astrologia, horas a sabedoria e a inteligência, né, se encontram na parte superior da árvore. As duas sefirá ou sefirot, eu nunca lembro qual é o plural, qual é o singular, me perdoem, enfim. Então, a inteligência e a sabedoria, que tem relação com Mercúrio e Netuno, né? Porque
porque um é a oitava do outro, né? Mercúrio é a oitava de Netuno, é a oitava de Mercúrio, apesar de popularmente se dizer que Netuno é a oitava de Vênus, não é real, tá? Netuno é a oitava de Mercúrio. Assim como Cristo poderia se dizer é a oitava de Hermes. Então, e isso é muito entre aspas, tá? Pode-se dizer isso e ainda muito entre aspas, porque obviamente ele não é a oitava de Hermes, mas enfim. Não da maneira vulgar como se diz, né? E mesmo, enfim, Cristo é Deus. Mas não importa isso aqui, em termos de que não é esse o ensinamento neste momento. O que importa, né, nessa análise é que Maria terá relação com Mercúrio, de onde está a inteligência, porque aí a sabedoria vai ter relação com Netuno, que tem relação com Cristo, e a inteligência terá relação com o polo mercurial, né, vai ter correspondência com o planeta Mercúrio, e este ponto tem relação com Maria. Maria. Então vejam, e não à toa o signo de Virgem, da Virgem, é mercurial. E não à toa o signo mercurial outro é Gêmeos, que é dual. E é um signo, inclusive, que muitas pessoas falam, né, de pessoas rasas e duas caras, pessoas que traem, pessoas que na nossa frente são uma coisa, por trás são outra, pessoas que enganam, que são cheias de lábia, etc. Pessoas que têm muito assunto, falam, não falam nada. Como a nossa própria mente, não é verdade? E tudo isso se relaciona, gente, isso tudo... Vejam, quando nós queremos fazer esse tipo de estudo, nós temos que estar abertos a todo esse arcabouço, tá? Não podemos nos fechar a nenhum desses ensinamentos. Como vocês viram, até eles falam sobre o cristianismo primitivo, e por isso eu cito bastante o cristianismo, porque na verdade ele é que é a base e fonte de tudo. E ele, mesmo para nós, até culturalmente, é o que mais se relaciona instantaneamente ao nosso inconsciente coletivo. Então, ele é muito necessário de ser citado, mas mesmo uma questão mitológica, então astrológica, relacionada à mitologia greco-romana, que é o nosso assentamento também de adubo cultural para que as coisas cresçam, tudo isso se relaciona justamente a um signo, a um planeta e mesmo a histórias que são de um Mercúrio que vai do céu ao inferno e que visita e defende mercenários e que compreende os dois lados da moeda e que por isso se torna muitas vezes muito raso, porque relativiza todas as coisas. Porque ele acha que ele compreende, que ele entende, que ele distingue as coisas, que ele tem discernimento sobre as coisas. Porque o bom não é só bom, mas é também mal, porque o mal não é só mal, mas é também bom, porque nem todo mal que acontece é só para o mal, porque sem querer faz o bem, e todo bem também acarreta algum mal. Começa um palavrório de uma retórica sofista, que se Sócrates estivesse neste mundo de hoje, dava na cara de todo mundo. Saía dando por aí tapas de pelica, ou então enlouquecia, não é verdade? Com todo esse relativismo absurdo. Acho que os poucos cabelos que ainda tinha, ele arrancaria. Mas, enfim, lhe cairia até mesmo a barba. Mas, brincadeiras à parte, ainda assim, é uma questão para nós vermos, então, como que a nossa mente, que no fundo tudo isso diz respeito à nossa mente, não é mesmo? A nossa mente. E como que a nossa mente, ela nos prega peças. E nós vemos, nesse mundo de hoje, é muito visível como que, através da opinião pública, de comentários, né, e possibilidades de se colocar publicamente o que nós pensamos, achamos, e opinarmos assim a respeito de absolutamente tudo, canais de opinião dos mais diversos, e as pessoas... Quando nós paramos para ver que há milhares de pessoas falando por aí o que elas acham que pensam,
e opinando, achando que estão pensando alguma coisa, nós vemos como que a nossa mente, ela verdadeiramente é algo com o qual devemos ter muito cuidado para lidar. Quantas vezes, quando os anos passam, nós olhamos para trás e olhamos e pensamos, aquilo que eu pensava e achava lá atrás e opinava, quanta bobagem era. Eu não tinha razão. Existe uma razão para que eu fosse e agisse daquele jeito. Mas isso não faz com que eu tivesse razão em mim mesmo. Entendem? Você consegue compreender a situação, mas o que acontece em si não tem justificativa. Então, nós vemos como que muitas coisas que nós achamos, falamos, opinamos, não fazem o menor sentido. Era uma questão, muitas vezes, de paixão. Porque eu gosto, porque eu quero que seja assim, porque eu acredito que seja assim, e que não é uma crença de credo verdadeiro. É uma crença simplesmente para que seja feita a minha vontade, o meu desejo. Porque eu ainda não cheguei na mente, porque eu ainda estou lidando com o quê? Com o meu corpo de desejos, de uma maneira totalmente inconsequente e inconsciente. E só quando eu saio disso minimamente e ganho ciência da mente, uma ciência mental, é que eu posso olhar para trás e analisar e ver que como eu era dominado pelas minhas paixões e os meus desejos, e como que eu formulava pensamentos, opiniões, achismos com base nisso, nas minhas emoções, reações emocionais, passionais. Num simples gosto, não gosto. E não algo filosófico de verdade, de um questionamento que vai para além do que me agrada ou desagrada. Eu posso não gostar de algo, não quer dizer que aquele algo não seja bom. Agora, por algo não ser bom, eu posso não gostar daquilo por não ser bom. Mas não é porque eu não gosto de algo que aquilo não é bom necessariamente. E, portanto, meus caros, fazer uma caminhada verdadeiramente aprofundada em relação a um Kybalion, em relação às leis mentais, em relação àquilo que é possível de Hermes Trismegisto, em relação àquilo que é possível de Mercúrio, eu preciso ter um amadurecimento corporal grande, sério. Porque senão, vai ser aquela coisa do não gostei do que você falou. Não concordo. Por quê? Porque não é assim. Ou simplesmente não vai entender nada. Não, mas o cara falou aqui que a religião mata e você está citando religião. Então não tem nada a ver, você está deformando o livro, você está deturpando os ensinamentos. Será que isso não é o desejo nosso falando? E a verdade é que parar para pensar e refletir é muito difícil. Porque para lidar com as coisas mentais, eu preciso ter capacidade, então, simbólica, ou seja, eu preciso ter capacidade de união e comunhão. A maior comunhão de todas é a ação de graças, e a maior ação de graças de todas se chama Eucaristia. Eucaristia literalmente significa ação de graças, tá? Para quem não é cristão e não acredita, ainda assim, apenas em outras palavras, vai ter que buscar comunhão, conexão, capacidade de união das coisas, de intimidade das coisas. E se eu não tenho capacidade de pular entre as imagens e entre as figuras, fazendo essas conexões de maneira apropriada e certa, eu não conseguirei compreender o que é hermetismo de verdade. Eu posso falar e falar sobre o que está escrito aqui de maneira como
coaches e professores e outras pessoas falam e sei lá o que eu ouvi, o palestrante ou fulano ou beltrano ou ciclano. Não terei acesso por mim mesmo. Ou então serão conexões apenas que justamente já foram feitas e eu reproduzo. Né? Eu simplesmente repito. Em vez de compreender o mecanismo da coisa acontecendo de maneira viva e ser capaz, como eles próprios dizem, não de mexer elementos materiais e transformar este livro em pássaro, por exemplo, mas sim em fazer com que, de fato, o conteúdo que este livro me traz voe. E eu, ao se voo junto dele. De tal maneira que verdadeiramente estaremos nas alturas ao falarmos dessas coisas. Tá? Então é preciso ter capacidade de lidar com o símbolo e, portanto, capacidade de conexão, de ligação, capacidade de união, capacidade de comunhão. Comunhão nada mais é do que comum união com aquele algo. Fazer-me e fazê-los um só corpo, um só espírito. Compreender a universalidade das coisas. Universalidade, que em outra palavra é catolicidade. Catolicidade significa, católico significa universal. Então, o hermetismo é um passo, uma possibilidade pequena e muito inicial de compreensão do que acontece com a nossa mente e o que é um trabalho de alma, tá? O que Hermes levou 300 anos para fazer, Cristo faz em 3. Não é em 30 não, em 3. Tá? Então, para quem não chega nos 3, 300 tá bom. Para continuar, é preciso ter o instrumento necessário, olhos de ouvir, ouvidos de ver. Uma das formas de se observar se temos instrumento também, além da mitologia, de conhecer mitologia e compreender quem é Hermes e quem é Mercúrio na mitologia, como já citado, uma das formas é a própria astrologia. Se nós pegamos simbolicamente a astrologia para observarmos que Mercúrio tem relação com os já citados signos de Gêmeos e de Virgem, eu preciso então estudar Gêmeos e Virgem e compreender que aquilo que simbolicamente está em comunhão com Gêmeos e com Virgem enquanto características, especialmente as características elevadas, de oitavas elevadas, eu preciso desenvolver na minha vida para ter acesso ao voo que este livro nos propõe enquanto um pássaro. Do contrário, mesmo com asas eu cairei ao abismo, tal qual um anjo decaído, porque serei diabolizado. Que nada mais significa do que bifurcado, separado, lançado em separação. E, portanto, eu não estarei em comunhão. E eu quererei entender os símbolos e usurpar das coisas simbólicas e não conseguirei. Serei vencido pelas coisas simbólicas, porque elas, sim, lançam em verdadeira comunhão, em verdadeira ação de graça, em verdadeira Eucaristia, de paixão verdadeira que leva a Deus de fato. Tá? Então, o que Gêmeos nos traz? Além da porcariada que já foi falada, da verborragia, da logorreia, das mentiras, do dualismo de duas caras, ele me traz a necessidade de escolha. Ele me traz uma necessidade de compreensão que, olha,
existe um mundo bifurcado. Existe esquerda, existe direita. Eu preciso escolher. Ah, mas não tem... Eu preciso escolher. Não tem escolha. Eu preciso escolher. Eu preciso. Assim como eu sou mulher e não homem. Ai, mas existe o gênero não binário. Eu preciso escolher. Gênero não se escolhe. Eu preciso fazer escolhas. É sobre disso que se trata. Entendem? É sobre escolhas que se trata. E sobre aprender a fazer escolhas. E lidar com escolhas já feitas. Seja porque foram feitas espiritualmente, seja porque foram feitas aqui materialmente, seja porque foram feitas ou conhecidas almisticamente no meio do caminho, o que seja. Não importa. É sobre fazer escolhas. E escolhas que irão separar joio sendo joio, trigo sendo trigo. Homem é homem, mulher é mulher. Direita é direita, esquerda é esquerda. Branco é branco, preto é preto. E isso tudo não é sobre machismo, não é sobre feminismo, não é sobre política, não é sobre racismo. Se cada vez que eu falo homem e mulher você entende gênero feminino e masculino em termos de machismo e feminismo? É, feminismo. Nossa, me perdoem de repente. Se cada vez que eu falo branco e preto vocês entendem raça e racismo, se cada vez que eu falo direita e esquerda vocês entendem política, então há um vício. Há um vício na escuta e, portanto, não estão abertos os vossos ouvidos. Porque o que aqui está sendo dito é sobre escolhas que precisam ser feitas. E que são feitas todos os dias, espiritualmente, materialmente, almisticamente. O tempo inteiro. E escolhas que não excluem uma outra em termos de que não é porque eu escolho ser santo, e mesmo quando eu escolho o bem, o belo, o bom, o justo, o verdadeiro, o agradável, quando eu escolho Deus, isso não quer dizer que eu vou matar o demônio. Não quer dizer que eu conseguirei expulsá-lo da minha vida, absolutamente. Eu posso fazer um exorcismo e expulsá-lo do meu corpo. Demônio não morre, não se mata, gente. Eu serei tentado e provado a vida inteira. Não existe isso de um santo morrer sem estar um demônio do lado, tentando-lhe até o fim, até o último momento, porque ele não arreda o pé e, creiam-me, o bicho é teimoso, hein? Então, uma alma dessas grandes, dessas almas grandes, é aí que não quer perder mesmo, mas mesmo. Vai ficar até o último segundo, porque no último segundo se salva e também se perde. A perdição é uma questão de um segundo, tá? Agora, é sobre lidar com as escolhas que fazemos. Não é sobre nunca mais eu ser provada e tentada, por exemplo. Não é sobre eu, sendo mulher, nunca mais entrar em contato com o masculino. Mas é sobre eu saber como é a minha relação com tudo isso. Um santo, ele não se distingue pelo fato de não ter demônios e não ter tentações e provações à sua volta o tempo inteiro. E, inclusive, por nunca mais ele caiu, nunca mais pecou, nunca mais errou. Não é sobre isso. É sobre a capacidade de discernimento da lida com isso. Ele adquire uma maestria, uma graduação e principalmente uma maestria, né, porque os santos são mestres também, né? Só o mestre é mestre, só Cristo é mestre, mas eu digo em termos de mestrado, e por isso falo de maestria e de ser mestre, tá? Em termos de mestrado, os santos, né, eles têm essa maestria. Eles têm uma capacidade de compreensão da lida com aquilo de uma maneira muito mais especializada do que a população em geral. Os doutores, então, mais ainda.
Então, meus caros, não é sobre acabar com a dualidade, sufocá-la, matá-la com a teologia. Ao contrário, é sobre esclarecê-la e sobre entender que questionamento tem relação com virgem e que a virgem sabe questionar sendo pura. Porque virgem não gosta de sujeira, não gosta de desordem, não gosta das coisas de qualquer jeito. Não é sobre uma asepsia fanática, fantástica, ilusória e mentirosa que esconde a sujeira para debaixo do tapete. Não é sobre aparência, e virgem é um signo muito dado às aparências das coisas. Adora uma aparência organizadinha. Não é sobre isso. É sobre verdadeiramente eu ter capacidade e ter uma vida com intenção de limpeza e serviço, portanto, porque a limpeza só vem através do serviço. Nada permanece limpo se eu não me colocar em serviço de limpar. Quem é dona de casa sabe muito bem disso. Eu tenho pavor com o fato de que a gente limpa e no instante seguinte está sujo. Isso realmente me apavora, gente. Meu pai do céu, isso me causa aquela sensação de história sem fim no pior sentido possível da palavra, da expressão. Um eterno repetir, sabe? E esse é o desafio de virgem. Encontrar verdadeira alegria e júbilo em servir, e servir, e servir. E fazer, e fazer, e fazer 1000 vezes a mesma coisa se preciso for. E isso é muito difícil, na verdade, porque isso, para conseguir essa constância, é preciso o quê? Devoção, que só o signo de virgem nos dá. Então, Mercúrio, ele se associa a todas essas questões, a uma questão de eu saber que eu sou o bom ladrão e o mau ladrão, o ladrão que tem a possibilidade de se tornar santo ou de ir para o inferno, que eu sou aquele que posso escolher ser santo ou ser pecador, e que eu preciso fazer escolhas, e que eu tenho as duas coisas para lidar. Eu preciso escolher, isso não vai fazer com que eu não tenha que lidar. Eu preciso escolher ser santa. Isso não quer dizer que eu não vá mais me dizer pecadora. Quanto mais eu busco a santidade, mais eu sei que eu sou pecadora, que eu sou um lixo, que eu sou imunda, que eu sou suja, que eu sou indigna, que eu não sou merecedora. E é sobre exatamente isso, sobre eu reconhecer as duas coisas, escolhendo a certa e reconhecendo aquela que é errada, dando plena existência e vigilância para aquela que é equivocada, é errada, é decaída, é obscura, é inconsequente, incoerente, inconsciente, irresponsável, entendem? É sobre eu sendo mulher, eu conseguir observar o meu masculino. O que Jung vai nos falar? O ânimos para a mulher, que é a sua contraparte masculina enquanto uma alma, assim como a ânima para o homem, vai ter a tendência de nos dominar de uma maneira que nos adoenta. E que para eu organizar isso e de alguma forma me fazer valer frente a isso, horas, é preciso um esforço enorme. É preciso vencer a mim mesma. Porque requer uma vigilância constante, gente. Constante, requer exercício constante. Porque senão essa ânima, esse ânimos me devora. Irá me consumir e eu não verei nem por onde e como e de que jeito. Porque vem realmente como uma sombra. Enorme. E não é num bom sentido. E, portanto, a compreensão de polaridade, de dualidade, de hermetismo, de mercurialidade, passa por tudo isso. E por isso que é um assunto seríssimo, necessário, que merece todo o respeito e que
nos obriga a uma seriedade, uma maturidade que muitas vezes nós temos curiosidade, desejo de estar em contato com isso. Entender isso, estudar isso, buscar isso. E na hora do vamos ver, nós nos queimamos com o fogo do fogão, morremos com a inalação do gás e a pia fica lá jorrando água, porque nisso já estamos desmaiados e além de morrermos, né, com queimaduras e asfixiados, não é asfixia, né, mas na inalação do gás, com essa dormência aí que nos leva a essa fatalidade, ainda tudo ficará cheio d'água e por fim seremos encontrados afogados. Então, é preciso muito cuidado. A quem achar que tem tal maturidade, ou quer ver se tem, enfim, e encontra ânimo, alma, anima, animus, e encontra Hermes, Mercúrio, mente, encontra questionamentos, encontra sede e fome para a ação de graças da comunhão vindoura, da leitura subsequente, faça a sua inscrição enquanto membro prosa aqui do canal, que seguiremos para o segundo capítulo e veremos as sete leis, né? 7 mandamentos aí do hermetismo, e capítulo a capítulo comentaremos e, se Deus assim quiser, iremos, não por nossa própria conta, mas porque a hora chega e é a hora e os campos estão brancos para a colheita, separaremos joio de trigo e iremos colher, e comer e beber. Então, eis o meu convite para a nossa ceia. Seja membro. E muitíssimo obrigada por vir até aqui. Obrigada pela presença. Até.